Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista, na verdade, aí um bate-papo para a nossa edição da revista Conteúdo Compartilhado. Para quem ainda não me conhece, né, eu me chamo Eden Paz, sou um dos sócios do Grupo Consulpaz, né, que atua em diversas frentes aí, como consultoria em gestão empresarial, inovação e tecnologia, prestação de serviços, gestão patrimonial e tributária, além de ser cofundadora da rede Conexão Empresarial e da Humans também eventos e treinamentos. E hoje nós recebemos dois convidados especiais aqui conosco. Nós recebemos o Rodrigo Cavalheiro, que é empreendedor, CEO, mentor e consultor de startups e atual presidente da Associação Gaúcha de Startups do Rio Grande do Sul. E a Michele Mari, que é presidente da ARH de Florianópolis, também uma entidade de referência, em referência regional, em gestão de pessoas, inovação em ambiente de trabalho. A Michele tem também diversas atuações aí em gestão de pessoas, especialista em estratégia de remuneração, condução de projetos, e é com estas duas figuras aí ímpares, aí, representantes de dois segmentos aí muito importantes para a sociedade, de RH e de startups, que a gente vai bater um papo. Junto comigo, meu sócio e amigo, Ari Pelicioli, né, cofundador aí da Consulpaz, que vai nos ajudar aí a bater esse papo e aí a explorar um pouco o conhecimento e a expertise da Michele e do Rodrigo. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, Michele, bem-vindos, Rodrigo. É uma honra estar com vocês aqui, compartilhando essas informações com a nossa revista. Obrigada, Edi. Obrigada, Eden. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco mais da nossa história, um pouco da nossa experiência e trocar com os amigos aí para a gente poder agregar cada vez mais com o nosso público-alvo. Bom, para a gente começar, afinal de contas, né, eles não estão aqui para ver a gente se apresentando, né? Estão aqui para aprender um pouquinho com a experiência de todos, né? E então, eu vou fazer uma pergunta e aí a gente pode começar com a Michele, depois a gente vai para o Rodrigo, né? Esta primeira. E assim, eu gostaria de saber, na visão de vocês, qual que é o papel, então, das entidades de classe na construção de um Brasil mais inovador, mais próspero. Como é que vocês, como presidentes, né, de duas entidades, de duas associações aí, tão importantes, veem esse papel e o que pode ajudar nessa construção? Bom, boa tarde, né, a todo mundo que está aqui assistindo, vendo. Eu acho que as entidades de classe, tanto as associações, elas têm um papel muito importante, porque elas acabam sendo protagonistas de uma voz mais coletiva, né? Ela dá um pouco mais de voz para isso, para promover, fortalecer tanto as entidades, fortalecer tanto a estrutura, mas disseminar conteúdo, gerar, né, aquilo que hoje a gente tem fomentado nas escolas, mas que as pessoas acabam não tendo no meio corporativo, então fomentando ali representar interesses, conteúdo, desenvolvimento de profissionais, acaba sendo uma prática coletiva onde a gente pode buscar um pouquinho de cada dado, de informações, de boas práticas, de conhecimento. Então, acho que isso ajuda a fomentar um Estado, né, de direito aí, uma sociedade muito mais colaborativa, né? Então, onde todo mundo consegue junto desenvolver o melhor papel. Muito bacana, Michele. E na visão das startups, Rodrigo, qual que é esse papel nessa construção aí de um Brasil mais próspero e inovador? Eden, e Ari e Michele, eu vejo muito numa linha do que a Michele está trazendo a respeito de nós sermos grandes defensores e porta-vozes aí das nossas associadas, os empreendedores, as startups e, porventura, as empresas também que se envolvem nesse segmento. E a gente tem uma questão fundamental que é o fortalecimento desse ecossistema para que esses associados, essas startups e a economia como um todo possa crescer. A gente ainda falava no nosso podcast que quanto mais a gente impulsiona o crescimento do ecossistema, mais todas as partes se beneficiam.
não só os associados da entidade em si, mas também o ecossistema como um todo, a economia, o PIB, as prefeituras, o governo, todas as entidades que a gente puder fortalecer, faz com que a gente cresça e se torne uma referência, não só na região onde a gente está necessariamente, que a gente menciona, né, a Associação Gaúcha de Startups, mas a nossa visão é mundial. A gente quer pensar mundo, como é que a gente pega Israel, o Vale do Silício, Miami, Singapura, China, como é que a gente aglutina esse conhecimento e traz para cá nessa visão de advocacy, né? Trazer novos conhecimentos, novas culturas, novas visões de mundo para que, de fato, a gente possa fazer com que o nosso ecossistema como um todo se desenvolva e cresça com muita potencialidade. Então, em linhas gerais, a gente tem esse papel muito de defender aí os nossos, né? Ainda mais o gaúcho, que é meio bairrista, que ele acaba... Não, o que é nosso aqui é melhor, mas é muito numa visão de contribuição, né? É a gente buscar contribuir com os demais, porque é dessa forma que a gente cresce numa visão sempre de parcerias ganha-ganha. Essa é a melhor visão de mundo. Bacana. Depois, Michele, você vai ter espaço aí para devolver a defesa do gaúcho ali, você fazia a defesa do catarinense, tá? Mas tem que ter. Você pode dizer, Michele, não, mas todos os gaúchos vêm para Santa Catarina? É verdade. Mas complementando, antes do Ari entrar com a dele, né, já nesse papel de transformação que vocês comentaram, como é que vocês, e aí eu vou inverter a ordem, Rodrigo, pedir que você comece, como é que vocês transformam essa teoria que vocês comentaram em prática, né? Que resultados que vocês já conseguem apresentar ou comentar das entidades, das associações que vocês representam, que de alguma forma já estão entregando, já estão gerando, né, esse valor de forma prática, porque é muito bacana e exitoso, óbvio, a gente vê o objetivo, né, muito claro, conforme vocês falaram, em relação a esse papel. Mas na forma prática, assim, vocês teriam algum exemplo, né, de como estão ajudando nessa transformação desse Brasil um pouco mais inovador e, obviamente, como resultado, um Brasil mais próspero, mas de forma prática, por exemplo, a AGS ou a BRH Florianópolis, né, já estão trazendo? Boa, ótima pergunta e análise, Eden. A gente tem algumas iniciativas que contribuem para que esse desenvolvimento, de fato, ele aconteça e não vire só uma ideia utópica, e trago alguns que, inclusive, estão convidados. A gente vai ter agora, no dia 27 deste mês, uma assinatura de um termo de colaboração muito importante para o ecossistema, que é entre a AGS com a AB Startups, que é a Associação Brasileira de Startups. Com qual objetivo? O objetivo é canalizar esse conhecimento todo que a gente tem no Estado, todo esse fomento de investimentos também, porque a gente tem vários fundos de investimento aqui agora, com o advento do South Summit, por exemplo, que eu tenho o prazer de ser líder local, que é o evento que aconteceu no CAIS, vai acontecer de novo em março, é um grande canal de visibilidade para o mundo. Faz com que vários investimentos olhem para cá, faz com que várias culturas olhem para cá. Malásia, por exemplo, esteve aqui agora há pouco, para ver o que a gente está fazendo aqui em semicondutores, e iniciativas com o IA, e iniciativas com o varejo, com a indústria do amanhã, como a gente tem com a Fiergs ali. Então, são vários movimentos que a gente acaba fazendo com entidades importantes no Estado. Aí eu citei a Fiergs agora, cito também a questão do varejo, onde inclusive a gente gravou o podcast, né, que a gente tem essa proximidade agora com eles, e também uma assinatura de um termo bastante importante, com o objetivo principal de, além da gente ser esse canal de acesso e visibilidade para essas entidades e startups associadas, a gente articula esses movimentos todos para que a gente consiga cada vez mais atrair novos talentos e, mais do que isso, reter os talentos que a gente tem aqui. A gente tem uma formação nas universidades todas como PUC, URGS, Unicinos, gente muito talentosa que acaba, porventura, trabalhando para o exterior, porque hoje a gente está praticamente sem fronteiras. É muito fácil tu ser um desenvolvedor de TI, trabalhar e ganhar em dólar e euro. Isso é real. E é muito difícil as empresas daqui conseguirem competir com essa realidade. O nosso papel
é fazer com que a gente se torne um cenário de atratividade, fazer com que mais summits existam, porque isso fomenta o ecossistema, fomenta a inovação, e também fazer com que esses diálogos que nós estamos tendo aqui como exemplo aconteçam, para que eu saia daqui agora e da reunião com a Michelle e dê um toque para ela: Michelle, eu acho que a gente tem sinergia aqui, vamos sentar e vamos conversar. Porque é dessa forma que a gente cria, de fato, ecossistemas fortalecidos. Então, numa linha muito do que eu acredito que vocês também pensam pela troca que a gente já teve, essas são algumas das formas que a gente trabalha. Bacana. E a Michelle, que agora vai fazer a defesa catarinense agora. Vou defender Santa Catarina, Éden. Bom, na verdade, a gente temos aí, né, grande parte do nosso PIB nacional está aqui no sul do Brasil, né, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, a gente tem aí grande parte disso, né? Então, acho que faz parte a gente se defender, né, e falar, mas acho que somos coexistentes e irmãos e nos ajudamos, né, e apoiamos aí o desenvolvimento. Mas quando a gente fala aqui de ABRH, né, aqui, não especificamente em Florianópolis, nós temos a ABRH Santa Catarina, que é a nossa seccional maior, né, e como o nosso estado é muito pulverizado, a gente acaba tendo as regionais, da qual uma delas eu sou presidente, né, somos 8 regionais, mas nós estamos sempre ligados à BRH Santa Catarina. Então, aqui em Florianópolis, em específico, aqui a gente tem, cada regional tem seus trabalhos, mas aqui em Florianópolis nós somos a cidade sede do segundo maior evento de gestão de pessoas do país, né? Então, um evento que acontece aqui na nossa casa, no sul do Brasil, e que tem como cerne, esse ano o tema era qual é a sua voz, então ele não fala só para um público de RH, vai falar aí para o fundador da startup, que precisa entender de gestão de pessoas, então o nosso score hoje é fazer com que as empresas entendam de gestão de pessoas, né, como já disse, né, que quem não entende de pessoas não entende de negócio, a gente fazer as pessoas entenderem, né? Não tem como eu fomentar uma empresa sem entender. Às vezes eu comecei uma startup, não tenho condições de contratar um RH, mas como é que eu, CEO, fundadora, onde que eu arranjo, onde que eu acho? Então, nós aqui em Florianópolis, quando a gente assumiu aqui a diretoria executiva, junto com o meu time aqui de grandes profissionais, a gente quis fomentar, né, uma diretoria que cuide da parte universitária, uma diretoria que cuide de relacionamento, promovendo interação com outras associações, para que a gente seja esse braço de RH que apoia essas associações. Então, o Rodrigo lá pode vir falar: oi, gente, vocês conseguem vir aqui ajudar os meus empreendedores, falar um pouquinho de gestão de pessoas para eles? Está aqui no Summit. Então, a gente hoje, né, tem aqui já fomentado o Sebrae Summit aqui, e a gente tem esse braço apoiando eles ali. Então, acho que a gente vai fazendo, complementando, né? O que o RH precisa entender de empreendedorismo e de negócio que ele não entende, eu posso ir buscar lá com o Rodrigo, e a gente, Rodrigo, vem aqui falar um pouquinho para o time de RH como é que é negócio, o que é negócio, porque hoje não dá mais para a gente. Então, essa pluralidade de conteúdos que todos precisam entender, a gente tem essas práticas aqui, né? Tem esse grande evento, em que nós somos a cidade sede, mas a gente tem uma mentoria que a gente pulveriza para todos os associados da BRH, seja de Florianópolis ou de todas as outras ABRHs do país, para que ele possa inscrever seu time, fazer capacitações, basta ele só ser associado à BRH, independente de onde, e ele vai ter isso gratuitamente, ali os encontros para desenvolver em liderança, em gestão de pessoas, em outras técnicas que ele escolha. Temos ali à frente, junto às universidades, que promove isso, junto às lideranças, então a gente tem um grupo específica de lideranças, e as lideranças, então, poder fazer isso, desenvolver isso, e aí quando a gente fala de liderança, daí não é mais só o líder de RH, né? Eu estou falando do CEO, eu estou falando do CFO, estou falando do gerente de finanças, que também vai precisar entender e saber como que ele faz essas análises de retorno de investimento, analisar o que vai ser fomentado. Quando a gente constrói essas entidades e fortalece elas cada vez mais, se aliando,
eu acho que a gente consegue trazer uma multiplicidade, e a gente consegue tornar o Brasil ainda mais empreendedor, e o celeiro da onde a gente faz empresas da Europa vir buscar profissionais aqui, né? É Então, verdade. assim como o mundo já não tem mais fronteira, como dizia o Rodrigo, né? Eu, na minha ética de trabalho, mesmo atendo empresas de tecnologia, então é o core do escritório da empresa que eu sou sócia, atender empresas de tecnologia, porque aqui em Florianópolis a gente está nesse celeiro também, junto à CAT aqui, mas a gente atende no Brasil todo e fora do Brasil algumas empresas, Portugal, enfim. E aí a gente vê que vai ficando sem fronteira, e as dores são as mesmas. Não muda em absolutamente nada. A dor do empreendedor não muda sendo aqui no Brasil ou em outro lugar. Como importante é a gente trazer essas pessoas para a gente poder conversar e entender qual é a realidade dos mercados. E eu acho que as associações conseguem fazer isso, porque tem uma visibilidade, tem mais gente trabalhando, é um trabalho que é voluntário, e as pessoas então já começa por aí, né? Na sua grande maioria são voluntários, e aí tem uma paixão pelo que se faz, então acho que tem esse cerne aí do gostar do que se faz para multiplicar isso. Então, acho que a gente vai tomando uma proporção gigantesca. E às vezes a gente não tem noção do tamanho que tem. Maravilha. Eu vou aproveitar o gancho, Michele, se tu me permitir. Liderança, né? Você comentou sobre liderança. Né? Essa pergunta, ela tem o principal objetivo na percepção de vocês dois, Michele e o Rodrigo. O que seria um líder verdadeiramente transformador em 2025, né? Liderança transformadora? E qual é o principal desafio das entidades que nos apoiam aí, as associações, as entidades de classe, referente ao desenvolvimento dessas lideranças, pensando na velocidade da informação, do futuro que vem pela frente, e esse movimento que a todo momento a gente está se reinventando, né? E ao mesmo tempo, lembrando aí também que toda as competências novas, né, Michele e Rodrigo, que esse líder, né, precisa ter para estar conseguindo sempre os melhores resultados para os segmentos, também com as pessoas. Se vocês puderem compartilhar com a gente, por favor. Bom, posso começar, Rodrigo? Quando a gente Por fala de favor. liderança, tem-se muito falado de um apagão da liderança, né? A gente, hoje, o que eu percebo é que o apagão da liderança que a gente tem encontrado é de uma liderança que ainda ou não entende o que que ela precisa fazer, ou ela gosta tanto do que ela faz que ela só quer olhar para o negócio dela e esquece que ela tem outras pessoas, ou ela não conhece pessoas. Então, assim, hoje eu vejo uma falta da liderança desconectada das pessoas. É o maior desafio que a gente tem. Se a gente vai falar de remuneração com as pessoas, essa liderança precisa entender de remuneração. Só que antes de mais nada, ela precisa se autoconhecer, saber quem ela é, para que ela se torne uma liderança que olha para as pessoas que estão com ela e entenda que as pessoas não vão no ritmo dela, que as pessoas e que a diversidade de velocidade, de formas, é que vai fazer o negócio crescer. Então, acho que o que a gente percebe que as lideranças precisam ter, e aí eu falo desde o fundador de um negócio até o que é líder em algum negócio, primeiro é um autoconhecimento, né? Quando a gente olha para as competências aí que o Fórum Mundial Econômico trouxe, né? É uma visão sistêmica, uma liderança centrada em pessoas, foram esses pontos que eles levantaram, né? Voltados para inovação, saber que a mudança vai chegar e não ter medo da mudança, ter essa competência da transformação digital, ser voltada para isso. E um ponto bem importante que eu ouvia esses dias, discutia num fórum também, é entender que a tecnologia, a IA, ela não é coisa da tecnologia, ela é cultural hoje. Então, ela faz parte da cultura. Então, ter essa liderança olhando para a sustentabilidade, olhando, mas principalmente, né, buscar ter uma comunicação inspiradora, uma influência global. Então, só vou conseguir fazer tudo isso se eu souber quem sou eu. Então, acho que o primeiro
ponto que eu diria para uma liderança é procure, né, sempre, tenha um mentor e descubra cada vez mais quem é você, para que você possa reconhecer quem são as pessoas que estão com você e respeite as diferenças que elas têm, saiba como elas viram potência dentro do seu negócio ou na sua liderança. Boa, vou tomar a frente aqui, aproveitando a fala da Michelle. Primeiro, concordância com a totalidade do que a Michelle traz. E eu vejo alguns tópicos principais e necessários para a liderança de hoje em dia, com tamanha mudança que a gente vem tendo na vida. E as mudanças, elas são cíclicas, elas virão novamente, e algumas transformações ocorrem com elas. A gente está vendo agora o advento da IA, os agentes de IA, inteligência artificial, a computação quântica, que vai mudar muita coisa também. A gente ainda falava no podcast a respeito. E sobre liderança, Ari, o que eu vejo que um grande líder, ele tem que ser um grande orquestrador do ecossistema. Ele tem que entender de várias questões, então muito menos hoje a questão de ser um especialista do especialista em algo, mas tu tem que ter uma visão mais macro do ecossistema. E quando eu digo ecossistema, eu digo as nossas entidades, eu digo as nossas empresas. Então, uma mentalidade mais macro, e aí com isso também orquestrar outras lideranças, como diretorias especializadas em determinadas temáticas, para que de fato tu consiga conduzir toda a inovação. Trazer com isso também a visibilidade de que o que muda são as tecnologias, são as ferramentas, mas a nossa mentalidade, ela precisa também ser impulsionada com elas, porque a mentalidade que a gente tinha da era Ford, de manutenção ali, de botar um parafuso de cada vez, isso não existe mais. Tu tem que ter uma visão macro do negócio, não é mais uma linha de montagem. Agora é como é que tu cria os agentes de IA que criarão os agentes de IA. É uns substituindo os outros. E com isso, claro, com essa mudança e todas as crises que porventura a gente passa, porque toda a mudança gera determinadas crises. Se tu está inovando, tu vai passar por algum tipo de crise, porque é algo novo, é algo que tu não conhece, gera um pouco de medo. E com isso, o grande líder, ele tem que ser um cara antifrágil, que é aquele que se beneficia do caos. Ele olha para o caos e ele não sai melhor. Ele se transforma em outra coisa. Ele se transforma em outro tipo de líder que vai, de fato, suportar esse desenvolvimento e também disrupção do mercado. E aí também, indo para a tua outra pergunta, que seria, né, qual o principal desafio dessas entidades nas lideranças? Uma das principais que eu enxergo é uma questão de educação, que é tu educar esse indivíduo a ele compreender que ele não sabe tudo e o que ele sabia no passado já talvez não valha mais. É ele ter a tranquilidade de dizer assim, não, eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Talvez não siga dando certo mais. Porque a mudança que a gente via antes em 30 anos, isso aqui daqui 30 anos, hoje tu vem 5, tu vem 3 muitas vezes, que são empresas valendo trilhões aí, que surgiram esses tempos. Então, assim, essa mudança também cultural de mentalidade, ela vai ser super necessária para o líder que quiser permanecer crescendo. Porque é aquela velha frase que eu levo para a vida. Ou tu está crescendo, ou tu está morrendo. Estabilidade não existe. É dessa forma que eu enxergo. Ari, se você me permite, e Michelle e Rodrigo, complementar, eu acho que eu até comentei com o Rodrigo no nosso bate-papo, Rodrigo, mas eu acho que um líder transformador, Ari, também é aquele cara que conseguir ajudar as pessoas a fazerem as mudanças, as transformações necessárias. Então, eu vejo como um papel fundamental do líder, de forma genuína, ele ser o cara que é o elo de ligação, é o facilitador, né, que vai possibilitar que as pessoas façam as mudanças necessárias. Pegando carona no que o Rodrigo acabou de falar, no que a Michelle acabou de falar, na velocidade da mudança e tudo mais. Então, eu acho que o nosso papel é, se conhecendo, né, Michelle, a gente conseguir ajudar os outros a fazerem as mudanças
que a gente precisa fazer, a velocidade que a gente precisa fazer hoje, né, Rodrigo? Então, só tentando aí contribuir um pouco com o meu ponto de vista aí também, antes do Ari seguir com a próxima pergunta aí. Maravilha. A gente sabe hoje também, com tantas desigualdades no país, né, pessoal? Como que as entidades de classe, elas não só têm a responsabilidade, mas de que forma elas contribuem para a promoção da inclusão, da diversidade, né, nos segmentos de atuação aí que é das próprias entidades de classe. Se vocês puderem aí estão compartilhando conosco também, é um tema aí eu acho que é extremamente importante. Falamos de liderança, né, o papel aí da liderança transformadora, e agora um pouco de diversidade também nos segmentos. Quem sabe, Michele? Eu dou prioridade para as mulheres, né? Isso é diversidade. Diversidade é uma palavra tão ampla, mas tão ampla, que hoje quando a gente fomenta isso, né, quando a gente vai falar de diversidade, a gente precisa primeiro entender várias coisas, né? Diversidade não fala só de gênero, diversidade fala de estereótipos, diversidade vai falar de hoje a gente ter 5 gerações no mercado de trabalho, de saber que uma geração vai ter que ficar no mercado de trabalho até 70 anos e que talvez a gente vai ter que mudar lá no recrutamento, que a vaga não é mais só até 35, a gente vê valor. Então, eu acho que diversidade é muito ampla. E eu acho que o papel da entidade de classe, primeiro, e eu acho que o Rodrigo foi muito feliz na fala dele quando ele fala de aculturar as pessoas, de educar as pessoas. A gente está num momento de sociedade que a gente está tendo que educar as pessoas de muitas coisas que talvez não eram educadas, né? Então, quando eu pego uma liderança, ela precisa, além de autoconhecimento, ela ser estabilizada emocionalmente, né? Olhando ali para a questão do papel do antifrágil, não mais a resiliência, né? Então, já se muda um pouquinho daquilo que se falava durante o tempo. Resiliente é aguenta. Então, não é sobre aguentar, é sobre se adaptar, é sobre transformar, é sobre formar novas coisas. E quando eu sou essa pessoa que é antifrágil, eu também consigo ver valor naquilo que é diferente, que é diverso de mim. Eu consigo ver e somar coisas, né? Então, acho que o papel da entidade de classe é essa representatividade real, ela primeiro, ela também ser diversa, ela também trazer essa pluralidade, ela defender direitos e deveres de todos, né? Entender e fazer essa escuta, porque às vezes se não dói em mim, mas dói no outro e eu estou pronta para ouvir o que dói no outro. A gente fala aí hoje de NR1, fala aí de saúde mental nos ambientes de trabalho. Então, como que a gente se torna referência dessas práticas inclusivas, né? Como que a gente ouve? Como que a gente faz 5 gerações trabalharem juntas no mercado de trabalho, entendendo que para cada uma delas trabalho tem um significado diferente? E respeitando que, quem sabe, a gente não vai mais poder fazer trabalho da mesma forma que a gente fazia antes. A gente vai ter que trabalhar de formas diferentes e adaptar a nossa forma de trabalho. Aquilo que era trabalho para a nossa geração, para a minha geração, do Rodrigo não, né? Ele é bem mais novo, mas para a geração dele já não é o mesmo significado de trabalho. Ele já tem um novo sentido de trabalho. Uma geração que está aí no mercado hoje que precisa de propósito para trabalhar, aonde a gente encontra as indústrias tendo dificuldade de contratar mão de obra, porque as pessoas não querem mais ir para o chão de fábrica, porque hoje a tecnologia está aí. Como é que eu trago elas para a fábrica? Eu vou ter que ser muito disruptivo, mostrar por que que eles precisam fazer aquilo, onde que aquilo vai levar eles e onde que aquilo agrega na vida deles. Não mais falar, não, vem aqui, trabalha, fica aqui e não é assim mais, essa geração não tem mais isso, esse apego. Então, acho que quando a gente fala de diversidade, é a gente olhar, ter programas de formação, ter roda de conversa para que a gente fale sobre isso e reconhecer que está tudo bem se eu não sei falar sobre isso, se eu tenho dificuldade de falar sobre isso, que não é feio dizer que não sabe. Feio é não querer se adaptar e se reconhecer e mudar. Dizer não sei como fazer é bonito falar. Então, mas eu quero aprender também. Então, assim, monitorar essa indicação de representatividade, ter rodas para que eu ouça todas as
partes diversas, e aquilo que não me aflige, de alguma forma, aflige o outro. Então, eu estou pronto com uma escuta muito ativa. Eu acho que essa é o nosso papel como associações, como colaborativos, espaços colaborativos, é fomentar esse tipo de educação, fomentar esse tipo de pensamento e de fala. Muito legal. Bom, eu vou muito na linha. Que bom que estamos muito alinhados, né, Michele? A gente enxerga o mundo de uma forma muito semelhante e isso é muito bom. Eu vejo também uma questão, mencionando a diversidade como pauta muito presente no nosso mundo hoje em dia, que essa transição de gerações que vem acontecendo vem impactando o nosso meio de trabalho de uma forma muito grande. Em que sentido? O que tem várias versões aqui. Tem a geração Y, tem a geração Z, tem a geração até W agora que criaram, que eu nem sei quem são. Acho que deve ser os baby boomer, né? Que estão vindo ainda. Que serão os nossos humanoides. Mas nessa linha, existe uma temática que é o nem. Ele nem trabalha nem estuda. Ele não gosta, ele não curte, ele quer viver o momento, ele quer viver da arte. Existe essa geração que vai gerar um impacto futuro muito importante, e isso para a previdência social, para vários âmbitos que a gente, porventura, irá vislumbrar. Mas existe também aqueles, indo numa linha do que a Michele trouxe, que já vem muito com essa competência intelectual de já nascer no mundo digital. Ele já nasceu com um celular, coisa que, por mais que eu seja novo e tenha barba aqui, né, Michele? Eu não nasci com o celular na mão, eu nasci correndo na rua. E isso criou a minha experiência de conviver com as pessoas, de ter um cunho de convivência social. A gente vai ter, pessoal, futuramente um impacto na questão social das pessoas gigantesco, que é o que aconteceu na China há anos atrás, que era aquela limitação de ter um filho, porque tinha muita população, etc. Aí, hoje em dia, tem uma polarização onde existem só homens e eles não procriam, porque não tem essa questão do cunho social. Aí o videogame virou o social deles, então eles só ficam em casa, e a gente traz muito dessa noção para cá. Esse é um primeiro cenário, das pessoas que terão muito problema em socializar presencialmente. Não quer dizer que elas não se comuniquem. A forma de comunicação é que mudou. Eles se comunicam pelo videogame, pelo computador, pelo WhatsApp. Então, assim, se tu receber uma ligação hoje no teu celular, tu te preocupa, né? Assim, nossa, aconteceu alguma coisa com a minha família, eu vou atender. Porque hoje tá tão difícil tu ligar para uma pessoa, para te falar com uma pessoa, que é tudo WhatsApp, é tudo ligação ali, Messenger, é Instagram. E aí temos uma outra realidade de diversidade também, que daí existe uma preocupação de, bom, agora a pessoa 60 a mais não vai mais ter oportunidade de trabalho, porque é tudo IA, é tudo nascendo, não tem mais o conhecimento que ele tinha para ser aplicado, deixarão de existir vários empregos, o que é uma realidade, ao mesmo tempo que surgirão outros. Não existia piloto de drone, por exemplo, agora existe, são caras especializados nisso, estão sendo utilizados na guerra, inclusive, da Ucrânia. Só que daí, esse contexto também, e aí vou partindo para o final, existe um contexto do quanto é importante a experiência de uma pessoa que já viveu mais tempo. Por quê? Porque hoje, para te ter acesso às reais informações de que uma IA pode te trazer, a exemplo, o ChatGPT, o 5 que surgiu agora, tu tem que ser uma pessoa de muitos bons contextos para te criar boas respostas. E quem são as pessoas que têm muito contexto? São as pessoas mais idosas, são as pessoas que têm mais experiência de vida. Ela já tem muito contexto e know-how na vida dela. Ela sabe como contextualizar argumentos. Uma pessoa que está vindo agora, ela não sabe necessariamente como buscar o que ela precisa buscar. Então, trazendo para a resposta da diversidade, e eu busco muito isso na minha empresa, por exemplo, trazer o mais antigo, né, que não é o velho, é o mais antigo um pouco, mas ele tem tanta experiência quanto, junto com a jovialidade e diversidade de sexos e etc., faz com que essa soma de fatores desenvolvam impérios, desenvolvam grandes negócios de impacto, desenvolvam grandes ONGs,
se esse for o objetivo, pela diversidade de mentalidades. A Michelle deve lidar constantemente com pessoas também, porque é RH, né? A gente é o que movimenta as empresas, e sabe que hoje, com a rotatividade de profissionais, existe a importância de tu reter essas mentalidades complementares, porque ninguém é bom sozinho, né, pessoal? A gente precisa uns dos outros para que a gente se desenvolva e cresça como indivíduos. Pegando um gancho no que vocês acabaram de falar, me remete a uma questão básica de colaboração e papel do ecossistema. Falamos aqui um pouco já, né, de inovação, de tudo, agora falamos também da diversidade no sentido amplo dela, como a Michelle e você acabaram, e o Rodrigo acabaram de comentar. Qual que é o real poder que as redes de colaboração, representado das associações, né, que vocês representam, de fato pode transformar network em negócio? Ou seja, qual é o papel dessas entidades nessa rede de colaboração? E como que a gente brincou aqui no início, né? O Rodrigo falou da defesa do gaúcho e tal, né? Como é que, tirando a brincadeira, como é que a gente pode, junto com essa transformação de network em negócio, em negócio concreto, também quebrar barreiras regionais, né, de forma a fazer com que isso flua melhor em todo o país, seja positivo para todo o país, e nem só para o Sul, né, Michele, mas que o país realmente se desenvolva como um todo, porque a gente precisa de um país inteiro pujante, né, para que a gente, de fato, tenha sucesso e a grandeza que nosso país merece ter, né? Então, acho que é por aí. E aí, acho que a última a gente começou pela Michele. Ô, Rodrigo, vou pedir para você iniciar aí essa resposta. Boa. São assuntos muito importantes, porque, como a gente diz, né, a gente tem que também monetizar o nosso networking, porque os boletos chegam. Então, networking por networking não gera tanto valor assim, né? Se tu não tiver um objetivo muito específico. E esse objetivo ele não precisa ter um cunho financeiro necessariamente, mas também em questão de desenvolvimento pessoal como indivíduo. Então, aqui a gente está agregando valor não só para a gente, mas para todos aqueles que tiverem a oportunidade de presenciar esse conteúdo aqui. E eu espero que seja de muito valor, porque esse é o real valor. É a gente possibilitar que, utilizando a força dos canais que a gente tem, ao sermos porta-voz das entidades que a gente representa, a gente possa criar momentos de conexão que gerem valor. Então, a gente faz isso através de especialistas, então a gente traz especialista do RH. Quero convidar a Michelle em algum momento para a Michelle falar da entidade, falar como é que ela contribui com as empresas, e isso agregar com as associadas da gente, com o nosso ecossistema como um todo. Eu quero também conectar, como a gente tem eventos com churrasco, e aí está o gauchês, né? Viu, Michelle, que eu sou bem bairrista, né? O gauchês de conectar essa galera, de fazer com que o churrasco ali, eles conversem de forma descontraída, trazer um cara que está iniciando uma startup com o prefeito, com o cara que é investidor, com o dono de uma indústria multimilionária, porque esse é o nosso papel, é conectar essa diversidade de mentalidades e de poder econômico para que, de fato, eles gerem valor. E eu digo valor no sentido de aprendizado. Eu quero que o Eden me ensine coisas que eu ainda não sei, pelo know-how do Eden e do Ari, e eu também trazer uma noção de que, cara, tem startups aí que vão revolucionar o teu segmento. Pega a tua consultoria e modifica aqui, vem para cá, porque essa é a real troca. É a gente se ajudar de uma forma genuína, porque esse é o valor, porque isso de alguma forma vai retornar. Em algum momento, o universo vai conspirar e o Ari vai comentar, pô, eu conheço um cara lá, toma chimarrão e tal, mas ele está desenvolvendo um negócio legal de saúde, bem-estar lá, que faz sentido para a tua empresa. É isso que eu quero, é poder contribuir, porque eu sei que isso vai gerar um impacto gigante nas pessoas e nas organizações que elas representam. Então, em linhas gerais, acredito que um caminho viável seja esse que a gente vem buscando e trabalhando constantemente. Legal. E na tua visão, Michelle?
Eu concordo e corroboro muito com o que o Rodrigo fala. Eu acho que a associação, né, as entidades, elas trazem um selo de confiança, de autoridade ali para os membros, para os associados, para as parcerias, até com as parcerias que ela forma, né, com patrocinadores, ela entender. Porque para as empresas que já estão consolidadas no mercado, ela é, dependendo do que ela tem de produto, ela é o lead qualificado que ele já tem pronto ali, né? Todo mundo que está ali pode consumir do meu produto. Então, eu consigo fomentar muitos negócios, mas em contrapartida, para aqueles que são associados, eu trago um selo de autoridade, dizendo, se você for parte aqui, olha quantas pessoas a gente consegue conectar, com quanta diversidade. Olha, a gente conhece lá o Rodrigo, o Éden, o Ari, eles vão conseguir contribuir aqui com vocês nessa forma. Então, porque as pessoas também precisam disso, né? A gente concentra capital social ali, reunindo profissionais, porque todo mundo, seja a empresa ou a pessoa física, ela tem o seu capital social já construiu isso. Então, eu consigo trazer e conectar lideranças, empresas, investidores, olhando para o negócio. Então, eu consigo, acho que o papel é gerar encontros qualificados, e encontro qualificado não é só de conteúdo, vem aí do churrasco que o Rodrigo falou, onde a gente está no descontraído. Esses dias eu fazia negócio num voo de volta, por exemplo. Encontrei a pessoa sem querer, mas era uma pessoa que eu Perfeito. conheço da associação. Então, você olha quantas coisas ela te possibilita. Então, acho que a gente ter isso, né, poder indicar pessoas que a gente conhece ali, de conviver na associação, de entender, e isso vai trazendo muito um network qualificado mesmo, e o network que realmente é necessário, que hoje é uma das coisas que a gente tem visibilidade e que a gente hoje, inclusive no Fórum Econômico, se discutiu muito disso, né? Que fizesse networks qualificados, que ele é que fomenta negócios e fomenta conteúdo. Então, o que é network que a gente está fazendo e o que é só reunião social? Então, acho que as entidades têm esse poder de promover networks gigantescos, né, de pessoas qualificadas, de pessoas que se conectam pelo mesmo propósito e que se conectam com assuntos complementares também, quando eu olho para outras associações e não Perfeito. fico só no meu mundinho, né? Durante muito tempo a gente viu as associações crescendo separadas, né? Então, eu sou a BRH, não falo com a AGS. Não, eu preciso falar com a GS, porque a GS não entende de gestão de pessoas. Em contrapartida, a GS entende de tecnologia e negócio muito mais do que eu, quanto recursos humanos. Então, somos muito complementares, porque o negócio é feito de tudo isso, como outras entidades, né? Como entidades sindicais que podem ser somadas, aí os patronais, Perfeito. é, temos aí uma série de coisas que a gente pode fomentar e criar, né? Tem federações, enfim, uma multiplicidade gigantesca, aonde somos todos complementares, é, não estamos aqui competindo, né? Nós somos complementares e podemos contribuir para que a gente viva o Brasil que a gente quer, um país que é tão produtivo, um país que é tão plural, um país que tem tanta qualidade naquilo que faz, né? Nas pessoas que têm uma multiplicidade, acho que de cultura que a gente não vê em outros países. Que a gente tem pelo mundo. A gente tem uma cultura, né? O gaúcho que gosta de churrasco, o manauara lá que é peixe e tem outra cultura, então olha quanta coisa a gente consegue. O produto que atende aqui no sul não é o mesmo que atende lá no norte, mas o meu produto pode se transformar para atender o norte. Só preciso conhecer as culturas. Acho que a gente tem essa possibilidade de conectar muita gente boa aí. Infelizmente, a gente já está indo para os finalmente aí, né? A nossa janela de tempo é sempre muito curta. Eu digo que a gente se deixar, fica 2, 3 horas aqui batendo papo. Antes do Ari ir para as duas últimas perguntas ali, que eu sei que ele tem no bolso do colete ali para encerrar, e acho que complementando aí, tentando, né, novamente ajudar, eu acho que esse papel que as entidades, as associações fazem, né, na transformação desse network em negócio concreto, é justamente isso que você falou, né, Michele, e o Rodrigo também, que é conectar essas pontas aí, que às vezes estão mesmo dentro do segmento e às vezes também fora do segmento, com essas parcerias, com todo tipo de entidade e associação, né, seja patronal, seja de empregado, seja de outros segmentos, de outras categorias, é ser
talvez aí o grande facilitador e até mesmo, usando a palavra do Rodrigo, também um orquestrador desse contexto todo para ajudar os seus associados a, de fato, realizarem negócios, né? E como o Rodrigo também falou, tem lá os boletos, tem as contas, e tudo isso precisa virar negócio, precisa ser transformado ou monetizado, né? E a monetização não vem só de likes, né? Ela vem da vida real, vem de entrega de serviços, uma série de realizações. Então, antes do Ari aí para os finalmente, eu né, acho que é isso, é um grande facilitador, até mesmo orquestrador, e esse é o papel que vocês aí, como líderes dessas importantes entidades, associações, aí têm como grande desafio. Mas, sócio, vai lá, meu amigo. Vamos lá. Na realidade, agora são duas em uma, né, pessoal? Michele e Rodrigo. Primeiro qual é a mensagem de vocês, né? Naquele momento fica a dica para o jovem profissional que pretende fazer a diferença no seu segmento no futuro, certo? E, complementando isso, por que o Brasil, o nosso país, precisa de entidades fortes, atuantes, como a que vocês representam? Né? São duas perguntas aí que a gente tem aí para estar deixando, ouvir um pouco da percepção de vocês, principalmente esse do jovem profissional e essas entidades fortes aí que atuam aí ajudando o Brasil. Boa. Michele, posso ir? Pode ir, Rodrigo. Boa. Primeiro, eu vejo uma linha muito importante, que é um raciocínio que eu venho disseminando algumas vezes, que antes nós tínhamos uma escassez muito grande de informação. Então era muito difícil a gente ter acesso a alguns locais, acesso a algumas pessoas, acesso a algumas informações. Hoje em dia, nós temos informação em excesso. Então tem muita informação e muitas delas são informações equivocadas, são fake news, são informações criadas ainda mais com o advento de golpes e etc. O jovem, esse jovem que ele quer se introduzir ao mercado de trabalho, o que é super importante, para que a gente tenha, de fato, desenvolvimento econômico e desenvolvimento dessas pessoas, porque nós somos parte do que a gente faz. Parte da nossa profissão é parte da gente. Eles devem buscar informações e filtros importantes. Então, buscar informações filtradas, que ao invés de querer o todo, tudo, é buscar aquela informação sobre determinada coisa que ele gosta, que ele tenha mais afinidade, que é aquela coisa, a gente deve buscar trabalhos onde a gente trabalharia mesmo sem ser pago. Esse é o melhor negócio, né? Que é aquele que a gente faz, levanta feliz, porque, bom, se não cair o boleto, tá tudo certo, vou seguir fazendo, porque em algum momento isso virá. Então, buscar essa sensação de impacto e, na minha visão, mudança, transformação de mundo, é um primeiro pilar de propósito fundamental. Tanto é como a Michele mencionou, a AGS é uma associação sem fins lucrativos. A gente não ganha R$1 para estar trabalhando ali. E eu estou há 7 anos na AGS. Então, sou um dos mais antigos da AGS, muito pelo propósito do que eu acredito. Que, de fato, eu vou gerar mudanças com esse trabalho, com essa nossa conversa aqui, geraremos impactos nas pessoas, se a gente, de fato, proferir questões que fazem sentido para elas. A mesma coisa é válida para o jovem. E aí, complementando a tua pergunta muito assertiva, Ari, o nosso papel é ser um grande canal para que esse indivíduo que está iniciando nessa jornada de trabalho, ele tenha os canais certos e, por vezes, uma curadoria de conteúdo e pessoas, que é eu poder curar para ele e dizer assim, olha, talvez o teu caminho seja por aqui, garoto. Começa por aqui. Tu não precisa desbravar o mundo ainda. Começa fazendo o teu MVP, mínimo produto viável, que é o teu primeiro piloto. É tu pegar assim, tu quer construir um carro, mas começa com um skate, que o negócio é a locomoção. Então, tu só quer te locomover do ponto A para o ponto B, tu não precisa construir um Ford, uma Ford Ranger, uma Porsche. Pega um skate, pega um patinete elétrico aqui e te locomove, vê como é que vai ser as ruas, os caminhos, o GPS que tu vai usar. Então, trazer esse know-how e esse conhecimento que a gente já tem,
agregando valor para esses indivíduos no início da carreira, gera um impacto gigantesco, pessoal. Porque a gente também traz know-how do que a gente construiu ao longo do tempo. Então, aquelas informações que a gente tinha do passado foi o que nos trouxe até aqui. Então, eu vejo muito nessa linha, da gente utilizar as nossas entidades como os grandes canais curadores de conteúdos e pessoas e, porventura, obviamente, acessos. Porque hoje é muito mais fácil tu acessar as pessoas, porque as pessoas elas estão públicas. Hoje tu dá... Antes era um Google, né? Tu tinha que dar um Google ou entrar no Orkut para achar uma pessoa. Hoje tu dá um Instagram aqui e tu acha essa pessoa. Tu dá um LinkedIn, tu acha essa pessoa. E é muito mais fácil tu mandar uma mensagem e ela vê. Antigamente, meu Deus, tu vai pegar aquela Bíblia amarela para achar o telefone da pessoa para ver se ela conseguia te atender. Imagina LGPD nessa época. Não vem com essa, não, que não, ele não é dessa época, ele tá mentindo. Eu sou dessa época porque meus avós tinham, cara. Era aquele telefone que tu puxava do gancho e fazia assim, ó, e tinha que esperar meia hora para ele voltar o número. Então já era um teste de paciência, entendeu? Já estava preparando a gente para esse mundo aqui. Então é muito nessa linha, a gente se adaptar aos meios tecnológicos e de inovação da vida, porque é assim que a gente constrói grandes coisas. Michele? Bom, eu acho que o Rodrigo não era dessa época, ele teve um vislumbre que ele viu o aparelho lá, ele não viveu essa época. Mas uma coisa que o Rodrigo trouxe... É que nem Benjamin Button, né, até... Michele? A gente viveu várias épocas. Ah, entendi. Uma coisa bem que ele trouxe ali, que é a riqueza de informação, né? Traz pobreza de atenção, já era dito lá na década de 70 por Herbert Simon, né, um dos nossos prêmios Nobel de Economia, quando explodia os dados aí em 78. Então, assim, hoje o que a gente vê temos muita informação, mas ninguém nunca sabe nada. As pessoas elas são rasas de conteúdo, elas são rasas de conhecimento, elas nunca vão a fundo a nada, né? Eu brinco que são leitores de nota de rodapé, então eles leem o rodapé e dali eles já sabem a notícia toda, por isso que a gente cai em tantas fake news e em tantas coisas absurdas. Se tem uma coisa que eu posso deixar aí para os jovens que entram no mercado de trabalho, é primeiro, que ele não espere oportunidade, que ele crie oportunidades. E isso, como que cria oportunidade? Fazendo perguntas certas. E assim como o Rodrigo também falou, o ChatGPT é lindo, mas se tu não souber fazer as perguntas certas, tu vai ter respostas erradas, porque aquilo que ele não tem conhecimento, ele nem cria, ele inventa. E aí tu não tem nem discernimento para saber se ele está falando verdade ou não. Então, crie as perguntas, proponha sempre soluções, não crie problemas, aprenda com quem já trilhou o caminho aí, a gente já errou muito mais, então a gente pode ensinar e construa pontes, né, no segmento. Então, a gente constrói pontes e não destrói as pontes. Então, aqui na BRH, a gente acredita que o talento das pessoas só alcança potencial quando conectado com uma rede aí vasta que inspira, que apoia e que pode abrir portas. Então, que as pessoas sejam protagonistas da sua vida ali, e aí a gente vai estar aqui para mover as pessoas para o futuro do trabalho. Então, acho que é isso que a gente, quanto a BRH, acredita. E respondendo a tua segunda pergunta ali, que é como que a gente contribui para esse mundo, primeiro que eu acho que a gente contribui para o desenvolvimento econômico e social, né? Quando a gente se une, então, a gente vira uma potência muito maior, né? A gente teve aí as mudanças da NR1, foi nada mais, nada menos do que várias entidades que se reuniram e subiram lá ao Congresso e pediram para mudar. E foram ouvidas, mas ouviram porque estavam juntas, né? Então, ter isso é muito importante. Quando a gente, como entidade, a gente vira uma rede de apoio que cria ambientes de ideias. E aí vem a inovação, vem o desenvolvimento, então a gente vira uma coisa grandiosa, sabe? E a gente mantém os direitos e os valores todos preservados, porque, como o Rodrigo falou, temos LGPD hoje aqui no nosso país. Alguns acham desnecessário, e aí eu, aí, oriunda do direito, vou dizer que não, que ela é muito protecionista e é muito válida, porque a gente não pode mais ficar tendo os nossos dados vazados aí. Então, quando a gente cria essa rede, todo mundo pensa de uma forma diferente. A gente garante que as mudanças econômicas e tecnológicas sejam sustentáveis, acompanhadas de ética, de respeito, de inclusão e também de responsabilidade social, né? Aí vocês no Rio Grande do Sul enfrentaram aí uma catástrofe
absurda que vocês nunca passaram, né? Um estado inteiro devastado, uma economia que está aí se levantando, e só se levanta porque é próspera, porque senão talvez a gente nem sabe o que seria. Eu tive em Manaus aí 3 semanas atrás e vi o impacto desse desastre lá, porque a chuva que caiu aqui tinha que ter caído lá. Então, assim, e lá não caiu. Então, olha quanta responsabilidade a gente tem. Temos aí uma COP30 chegando, tem muito que se fala, mas se a gente olhar fora o marketing, qual é a nossa responsabilidade sobre o caos que a gente está gerando aí no desenvolvimento, né? Então, acho que quando a entidade resolve falar sobre essas pautas, cria e fomenta esse tipo de coisa, a gente consegue principalmente sensibilizar a sociedade. Eu falo que as escolas e as universidades são grandes concentrações de pessoas. Quando a gente fica adulto, as empresas passam a ser essas concentrações. Porém, como que nós, a entidade, contribuímos com empresas para educar essas empresas? E aí essas empresas vão impactar o mundo, elas vão impactar a sociedade que vive em torno delas. A gente vai ter um ambiente muito mais saudável, uma sociedade muito mais saudável. A gente vai ter as pessoas olhando para o mundo diverso que a gente tem, olhando desde saúde até governança, até a parte aí da ecologia aí que impacta, e aí a gente impacta e pode destruir muito mais coisas se a gente não parar e olhar para isso com atenção. Acho que o nosso papel é gigantesco nisso. Olha, Michele, Rodrigo, é uma pena, né? Nós estamos chegando aqui ao fim e, como eu disse, teríamos muito mais aí para falar, mas a gente agradece muito a participação, Michele, Rodrigo. Como eu sempre digo, né? A gente sabe que o tempo hoje é o nosso bem mais precioso, mas eu tenho certeza que poder ouvir as contribuições de vocês, as experiências, essas visões de futuro, esses contextos todos que vocês trouxeram, fazem valer cada minuto desse nosso bate-papo. Então, para a nossa audiência, essa conversa estará disponível tanto para leitura na nossa revista digital, conteúdo compartilhado no início de setembro próximo, e em formato de áudio e vídeo no Spotify e no YouTube da Conspas. Também convidamos a todos para acompanharem os conteúdos da Conspas pelo nosso site, www.conspas.com, e nos vemos no próximo episódio. Rodrigo, Michele, muito obrigado. Ao meu sócio e parceiro, amigo Ari, obrigado aí também por estar conosco nesse bate-papo. Até mais. Um abraço aí a vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, pessoal. Até mais.